Pessoal, eu morro de vergonha, mas me falaram que me venda melhor para vocês prestarem atenção. Então vamos lá, sete mano. Hoje o assunto é longo e o pessoal da tarde ainda não tinha visto. Hoje nós vamos começar com a apostila azul. E hoje nós já vamos ver um capítulo inteiro dela. E o capítulo é o capítulo 4, o espaço rural brasileiro. Beleza, pessoal? E o espaço rural brasileiro tem as suas polêmicas, certo? Vamos primeiro começar pelo que é mais fácil. O primeiro setor que se desenvolve em qualquer sociedade, qualquer economia, é o setor primário. Depois o setor secundário. Depois o setor terciário. Por último, o setor quaternário. Não, são só três, tá? Setor primário, secundário e terciário. O que vocês têm que pensar? O que veio primeiro? O que é a primeira coisa que o homem fez para sobreviver? Extrativismo. O que é isso? É extrair, tirar da natureza as coisas. O homem caçava, o homem pescava, certo? E o homem coletava das árvores os frutos. Então, o setor primário, ele envolve o extrativismo, que é a caça, pesca, coleta, que é extrair. O setor primário também envolve a agricultura. Lembra? O homem estava lá na caverna, tal, ele percebeu que uma sementinha caindo no chão brotava e ele começou a observar e descobriu a agricultura, não foi? E ele também começou a cercar umas aves pequenas que a gente conhece hoje em dia como galinha. Não, sei lá o que é isso. Bom, mas vamos lá. Então, o setor primário, o primeiro, agricultura, criação de animais, que se chama pecuária, e extrativismo, certo? Então, as plantações, as criações de animais e a extração de minério de ferro, porque eu tô falando extração mais simples, né? Coletar, ir lá caçar um bicho, mas também serve extrair algo da natureza, tipo tirar ouro do aluvião do rio, né? Então, setor primário, extrativismo, agricultura e pecuária. Setor secundário, construção civil, construção de casa e indústrias, beleza? O setor de indústrias tem vários detalhes, indústria base, indústria pesada, mas não vamos entrar nisso. Setor secundário, construção civil e indústria. E o terciário é o mais amplo deles, é prestação de serviços, eu estou resumindo, hein? Prestação de serviços, transporte, comércio, certo? Administração pública, que a administração pública está prestando um serviço. Então, quando eu falo assim, um agricultor, setor primário, um médico, setor terciário, está prestando um serviço. Um advogado, setor terciário. Um operário da fábrica, setor secundário. O cara lá, construtor, está construindo uma casa, setor secundário, beleza? A enfermeira do hospital, setor terciário. O comerciante, setor terciário, beleza? É isso. Eu anotei esse resuminho aqui para vocês, ó, tá vendo? Setor primário, secundário, terciário. Coloquei mais ou menos o que é, mais ou menos não, coloquei o que é e alguns exemplos no final. Por que eu tô falando isso? Porque o tema desse capítulo é espaço rural. Então agora vamos para o espaço rural. O campo e a cidade. Espaço urbano, cidade. Espaço rural, o campo. Quando a gente pensa, que aí é que tá. Quando a gente pensa no espaço rural, professora, é fácil, né? É só setor primário, mano. Lá eu tenho extrativismo, lá eu tenho pecuária, lá eu tenho agricultura. Concordo que predomina as atividades do setor primário no espaço rural. Mas tomem cuidado. Eu posso ter coisa do setor secundário e do setor terciário no campo.
Não são predominantes. Não é o que mais tem, mas eu posso ter. Quer um exemplo? Entre Bauru e Arealva, existe um aeroporto, né? O aeroporto Mussa Tobias, o grande novo aeroporto de Bauru. Tá no espaço rural, né? Mas lá não é plantação. Lá não é criação de animais e nem extrativismo. É meio de transporte, ó. Setor terciário, certo? Então, eu posso ter atividades do setor secundário e terciário no espaço rural. As atividades de indústria, construção civil, prestação de serviço, administração pública, comércio, transporte, são mais típicas da cidade, do espaço urbano. Mas elas também podem acontecer em alguns momentos no espaço rural. Beleza? Mas o predomínio no espaço rural é do setor primário, certo? Pessoal, agora vamos falar, então, mais do setor primário. Nossa, e eu posso ter coisa do setor primário na cidade? Claro que pode. Se eu tiver uma quadra inteira com uma pessoa com uma horta dentro da cidade, ela tá lá plantando alface orgânica para vender na lojinha dela, é uma atividade de setor primário dentro da cidade, né? Então, tomem cuidado que eu posso ter setor secundário e terciário no campo e posso ter setor primário na cidade. Mas a prevalência do setor primário no campo, espaço rural, beleza? Então, eu vou falar de cada uma dessas atividades. Quando eu penso em setor primário e campo, eu não falei extrativismo, pecuária, que é a criação de animais, e agricultura, que são as plantações. Vou falar primeiro do extrativismo, tá bom? O extrativismo, tirar da natureza. Eu posso ter extrativismo mineral, extrativismo animal e extrativismo vegetal, beleza? É fácil de entender. Extrativismo mineral. Quando eu vou lá na natureza, a Petrobras vai lá na natureza extrair petróleo. Setor primário, hein? Extrativismo. Estou fazendo um extrativismo mineral. Quando eu extraio carvão mineral, petróleo, bauxita, ferro, manganês, cassiterita, ouro, calcário para fazer azulejo, né? Sei lá. É para fazer piso, nióbio, manganês. Eu estou fazendo extrativismo mineral. E só para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 95% das reservas de nióbio do planeta. 90% da produção de nióbio do planeta é aqui do Brasil, tá bom? Ai, professora, para que serve nióbio? Pessoal, prótese. O meu pai tem prótese na perna. Alguém conhece alguém aí que tem prótese? As próteses usam nióbio, porque o nióbio, ele é antioxidante, ele não é inoxidável, ele não é, aliás, ele não é oxidável, então ele é inoxidável. Todos os aços inoxidáveis usam nióbio. Foguetes, satélites usam nióbio. Beleza? Nós temos também a maior reserva de minério de ferro e a maior produção de minério de ferro pela Vale do Rio Doce do mundo. Nosso maior comprador hoje, China, que o nosso presidente arranjou encrenca aí falando que a gente não precisa da China, né? A gente precisa muito, a gente já viu isso no bimestre passado, quando ainda não tinha acontecido a quarentena, que eu falei para vocês que o maior parceiro comercial do Brasil hoje é a China, beleza? Passou os Estados Unidos. Então, assim, petróleo, minério de ferro, bauxita para fazer alumínio, cassiterita para fazer ligas metálicas, manganês para fazer ferro, nióbio para fazer o que eu já falei aí, implante cirúrgico, satélite, foguete e aço. Nós temos aí grande extrativismo mineral no Brasil, tá? E tivemos no ciclo do ouro, né, em Minas Gerais, a época do ouro era extrativismo mineral. Extrativismo animal. Caça e pesca, beleza? Só que a caça foi proibida no Brasil em 1967. Depois disso, existem algumas regiões e alguns períodos quando há superpopulação de algum tipo de animal que o governo permite a caça.
mas é através do IBAMA. Não é qualquer pessoa que pode sair caçando, não é igual aos Estados Unidos que eles têm arma em casa e sai caçando alce no mato. Não é assim aqui no Brasil, ou pelo menos não deveria ser, né? Então a página 8, inclusive, traz para vocês o exemplo dos jacarés, né? Aqui na reserva de Cunhã, em Rondônia. Lá eles têm 150 jacarés por metro quadrado, é muito jacaré. E os jacarés estavam com problema de espaço, eles começaram a invadir a cidade, matar pessoas. Então, as pessoas da região, os moradores caiçaras lá da região, só eles têm uma licença e também não pode sair caçando loucamente. Ah, vou caçar todos os jacarés da reserva. Não. Tem limite, tem um lugar certo para levar os jacarés que foram caçados, que eles vão ser processados e a carne deles vai ser exportada. Vai ter um frigorífico lá para isso, é tudo com licença ambiental, não pode sair caçando loucamente, tá? Depois tem um exercício que eu passei de tarefa, só vocês lerem aqui e responderem, tá bom? A resposta dessas perguntas estão aqui no texto. Então, a pesca é proibida no Brasil. A caça proibida no Brasil desde 1967, com salvas exceções, por exemplo, javali, jacaré, o IBAMA permite, mas é tudo muito controlado, tá? E nós temos aqui no Brasil, que é muito expressivo no extrativismo animal, a pesca, né? Nós temos, só para vocês terem uma ideia, 1,084 milhões de pescadores no Brasil. Mais de 1 milhão de pescadores no Brasil. É muita gente, é muita família vivendo da pesca, pessoal. Pesca é extrativismo animal, você vai no rio. Pessoal, extrativismo é assim, você não vai plantar, criar. Não, você vai lá na natureza buscar o que já está lá parado. Seja um mineral, um animal ou um vegetal. Então, a pesca, ela movimenta muita grana. Nós estamos entre os 20 maiores produtores de extrativismo animal aí através da pesca no Brasil, no mundo, quer dizer. Nós temos 765 mil toneladas de produto de pesca produzidos anualmente aqui no Brasil, né? A pesca ela pode ser artesanal ou industrial. Pesca artesanal é aquela pesca mais simples, até mesmo usando rede, né, que é proibido em muitos locais, mas é o pescador que usa aquilo para sobreviver, é para sua subsistência. Por exemplo, o cara ali do rio, que vende os peixinhos no mercado local. Essa é a pesca artesanal. E a pesca industrial, ela usa técnicas mais sofisticadas, né? Então, nós estamos entre os 20 maiores produtores de pesca do planeta e mais de 1 milhão de pescadores, mais de 1 milhão de famílias aí vivem da pesca no Brasil. Desde pesca ribeirinha, da beira dos rios, a pesca mesmo do litoral, né? Dos pescadores aí da... Vocês veem, quando vocês vão pra praia, aqueles barquinhos, né? E aí eles trazem, tem um canto da praia que é onde os pescadores chegam, aí eles trazem os mexilhões, as lulas, os pequenos peixes que eles pegam, né? Tem a industrial, que é em grande escala. E na questão de extrativismo animal, o Brasil tem muito problema com o tráfico de plantas e animais, né? A terceira atividade ilegal que é mais praticada no mundo é o tráfico de animais. O primeiro é armas e o segundo drogas. E a atividade ilegal em terceiro lugar mais praticada no mundo é o tráfico de animais e plantas. E o Brasil possui a maior biodiversidade do planeta, a maior quantidade de formas diferentes de vida, biodiversidade, né? A maior quantidade diferente de formas de vida. O país que mais tem diferentes formas de vida no mundo é o Brasil. E o Brasil se torna alvo frequente, né, de comerciantes ilegais aí, traficantes. Só para vocês terem uma ideia, cerca de 38, eu detesto ter que falar isso, é horrível, não deveria existir isso, mas 38 milhões de animais são retirados dos seus habitats naturais anualmente no Brasil.
E isso movimenta 2,5 bilhões de reais por ano. Vamos destruir tudo? Vai nessa. Nós estamos vivendo nessa quarentena consequências disso, pessoal. Foi lá na China. Mas o corona, na natureza, um morcego não vai interagir, sei lá, com... Eu esqueci o nome do porco, não é um porco espinho, mas é da mesma família que eles têm lá. O tal do morcego, junto com esse porquinho, junto com a cobra, na natureza eles normalmente não se encontram. Mas aí estavam em gaiolas, na feira de animais exóticos da China, e o vírus caminhou, né? Eles se contaminaram, surgiu aí algo novo que veio para o homem, né? Então, o tráfico de animais, além de ser uma crueldade, de trazer problemas ambientais, desequilíbrio ecológico, e aí isso gera pragas, ondas de animais, sei lá, gafanhoto, coisas aí que desequilibram a cadeia alimentar. A gente também tem a disseminação de doenças, né? Doenças que vêm para os homens através aí do tráfico ilegal, certo? O Brasil é principalmente alvo do tráfico ilegal de aves e répteis. E aves, inclusive, está no dia a dia de vocês. Se vocês conhecem algum policial ambiental, pergunta para eles a quantidade de passarinho aí que as pessoas criam nas suas casas sem licença ambiental do IBAMA, né? Isso aí é tráfico de animais silvestres, isso dá multa e eu já vi processo disso. O juiz não tira não, viu? Você pode brigar, que não se tira. Assim, a lei ambiental no Brasil é uma das mais avançadas do planeta. O problema é a corrupção. O cara vai lá fiscalizar, o outro dá um dinheiro, daí faz vista grossa, faz que não viu, fala que não tinha animal lá, fala que tá tudo certo, né? Mas se chegar na justiça, você não tira multa ambiental não, viu? Então, já falei de extrativismo mineral, extrativismo animal, agora é o extrativismo vegetal. Que é isso? É tráfico de orquídea? Pessoal, extrativismo vegetal é a extração de madeiras, fibras, sementes, raízes e frutos da natureza. Se o extrativismo vegetal é feito de forma sustentável, não tem problema, porque você vai ter uma continuidade daquelas espécies para as próximas gerações humanas e gerações animais, não importa, você vai ser sustentável. O problema é quando isso é feito de forma indiscriminada, né? Então, a principal região que a gente tem extrativismo vegetal no Brasil é na região norte, tá? Lá na Amazônia. Então, nós temos muita extração de madeira. As nossas madeiras das nossas árvores são cobiçadas no mundo todo, as madeiras nobres, né? O que são madeiras nobres? São madeiras que demoram muitos anos são as mais bonitas, resistentes. Não é madeira de eucalipto que em 10 anos está pronto para cortar e, né, fazer compensado, sei lá. Então, nós temos extração de madeira, que é muito comum aí na vida de vocês, açaí, né? Tá cheio de lojinha de açaí aqui. Então, o açaí, castanha do Pará ou castanha do Brasil, que também tá muito na moda aí para quem quer ser saudável. Extração de látex. Você pega a seringueira, arranha o caule mesmo da árvore superficialmente e ela vai escorrer um líquido branco. Esse líquido é o látex. E o látex serve para a fabricação de borracha. O livro de vocês traz, inclusive, foto da extração do látex. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui da apostila de vocês. Babaçu, né? Lá na região norte, nós temos muitos tipos aí de sementes, né, utilizadas na indústria dos cosméticos. A indústria brasileira que mais é conhecida, que utiliza isso aí é a Natura, né? Manteiga de buriti, de karité, de não sei o que. Ó, isso aqui, ó, burro de karité. Burro é manteiga em italiano. Tá vendo? Isso aqui é um produto de fora
e que tem produto daqui, Carité, certo? Então, a carnaúba, né, lá na Mata dos Cocais, as quebradeiras do Babaçu, também lá no Maranhão, no Piauí, certo? Então, o extrativismo vegetal não é só tráfico de... Não é tráfico, não. Não é extração de orquídea na mata, né? E movimenta um mercado grande aqui no país. Só o açaí, vocês já dão conta, porque o açaí é exportado, né? Então, nós temos aqui o problema da biopirataria, que é a exploração, manipulação, exportação de produtos de forma ilegal, né? Sem obedecer à Convenção da Biodiversidade de 1992. O Brasil teve muita extração de cacau, drogas do sertão, que a gente viu no... né? A primeira coisa que nós extraímos do Brasil foi o pau-brasil. Lembra quando eu contei para vocês sobre os portugueses? Lá no nosso capítulo de capitanias hereditárias? Então, e nós tivemos nós temos ainda biopirataria muito grande de animais, de vegetais, cacau, drogas do sertão. Nós já fomos o maior produtor mundial de látex. Inclusive, a cidade de Manaus era uma das cidades mais ricas do mundo na época. E um inglês chamado Henry Wickham, ele veio para cá em 1876 e ele levou embora cerca de 70 mil sementes para a Indonésia. Ele levou, fez biopirataria. E a Indonésia passou a produzir látex porque plantou essas 70 mil sementes, as árvores de seringueira cresceram e o Brasil perdeu aí a liderança, né? Se você der empregos e renda para esse povo, não vai haver a necessidade de você vender ilegalmente alguma coisa, né? Então, esse que é o caminho para coibir aí a biopirataria, né? Pessoal, nós temos reservas extrativistas tradicionais. O que é isso? São grupos tradicionais, são grupos com laços culturais comuns, são grupos de pessoas que têm uma organização social própria, que moram em um local e que sobrevivem do extrativismo naquele local. Por favor, de forma sustentável, hein? Então, nós temos, por exemplo, os quilombolas, que são afrodescendentes de escravos, que praticam agricultura, têm uma forte herança cultural. Nós temos os seringueiros lá na Amazônia, que vivem do extrativismo do látex. Nós temos os ribeirinhos, que são pescadores artesanais, né, dos rios, com aquela... não é pesca industrial. Nós temos os caiçaras, que são os pescadores do litoral também, pescadores artesanais. Então, essas comunidades tradicionais vivem normalmente perto ou em reservas extrativistas e elas vivem aí tanto do extrativismo, principalmente hoje, né, o animal e o vegetal, porque o extrativismo mineral é mais pesado, você precisa de cortar a montanha, né? Aí é Vale do Rio Doce, é outra coisa. Mas essas pequenas comunidades aqui, elas vivem da casca, da pesca, extraindo a seringueira, né? O látex da seringueira. Então é isso aí, beleza? Agora a gente vai entrar na pecuária. Então eu falei, extrativismo, mineral, vegetal e animal. Agora pecuária. Setor primário, hein? Já vimos o extrativismo. Agora pecuária, criação de animais. Quando a gente fala em pecuária aqui no Brasil, a gente pensa principalmente em bois. Os bovinos incluem também, lá no norte, na região norte, os búfalos. Aqui na nossa região não é comum búfalo, mas é o maior rebanho. Agora eu não tô indo mais lá pegar o animal que tá paradão na natureza. Agora eu tô criando, tá? O Brasil tem um mercado muito grande de aves e bois, principalmente. E temos suínos no sul, né? As aves e os porcos são criados no sul do país. Os suínos, principalmente em Santa Catarina. E as galinhas e os frangos, principalmente no Paraná. Ai, professora, tem granja aqui na região? Tem granja no Brasil inteiro, mas a maior parte é lá do sul, tá? 60%, é mais da metade. 60% a 65% da produção brasileira de aves e suínos são no sul. E os bovinos estão espalhados aí pelo país inteiro, o gado, né? Nós temos também criação de cavalo por equinos, cabras e bodes caprinos e ovinos, e as ovelhas.
no sul, né? Mas o maior rebanho é de bois, 212 milhões. Nós temos a segunda maior quantidade do mundo de bovinos. A gente só perde para a Índia. Só que lá na Índia, o boi é sagrado. Então lá eles não comercializam os bois, os bovinos. O maior rebanho comerciável do mundo é aqui no Brasil. E a gente ainda deu fora com aquele negócio de colocar papelão em carne, lembra? Vergonha internacional. Europa cortou um monte de compra de carne aqui do Brasil, né? A gente é um grande exportador de carne, mas, né? Mas vamos lá. Criação de animais. Os animais, eles podem ser criados de maneira extensiva, intensiva ou semi-intensiva. O que é a criação de animais de forma extensiva? É gado solto. É gado sem confinar, né? Gado sem confinamento. É gado no pasto. Para você criar gado no pasto, você precisa de áreas maiores, as técnicas são mais simples, é mais barato, só que tá mais suscetível à natureza, né? Se der uma geada e a grama secar, você vai ter que ligar gado magrinho, né? Você vai perder gado. A maior criação em espaço é lá no Pantanal, lá é ultra extensivo. E o gado tá o gado lá do Pantanal usa um espaço muito maior do que o gado daqui. Ele tá em uma região, aí vai lá o vaqueiro tocando berrante, levando a boiada para outra região que a grama tá melhor. Lá no Pantanal é uma pecuária ultra extensiva. A maior parte da pecuária do Brasil é extensiva, é gado solto no pasto. Principalmente do pequeno produtor, né? Ele tem lá suas 10, 15, 20 vaquinhas soltas. E a criação de gado de forma intensiva é mais o gado confinado. As técnicas são mais sofisticadas, a seleção de raças, aquela coisa de selecionar o gado procriador da fazenda, são em áreas menores. E aqui no Brasil também é comum um semi-intensivo. O que é isso? Mistura. O gado está solto na pastagem, mas ele recebe tecnologia. Isso está cada vez mais comum. O intensivo é mais para gado de leite, né? Que ele fica lá na baia, só comendo a ração dele lá, o feno, o dia inteiro e produzindo leite. O gado de corte aqui no Brasil é criado de maneira extensiva ou semi-intensiva. Já tem um pouco de cruzamento aí controlado, e é isso aí. As tecnologias de ponta no campo, tá? Principalmente na manipulação genética e na robótica, né? A gente tem fazendas inteiras de criação de aves, por exemplo, que de gado mesmo, que tem aquela máquina que tira o leite, isso é robótica. Manipulação genética, você pega o gado que tem a melhor genética para cruzar com a vaca produtora, entendeu? Então, às vezes faz inseminação forçada, tal, para você ter o melhor gado aí e tal. Além disso, o campo está cada vez mais desenvolvendo suplementos alimentares para esses animais, vacinas, remédios, né? A nossa tecnologia aí na pecuária está cada vez melhor. Eu até fiz um desenho bonitinho, ó, para vocês. Tá vendo? Agora, continuando, vamos entrar no assunto mais delicado. E eu acredito que eu vou parar o vídeo aqui para ficar mais fácil de subir. Já falamos, então, setor primário, extrativismo, pecuária. Agora nós vamos falar de agricultura, tá bom? No próximo vídeo. Um beijo, pessoal. E agricultura tem polêmica, hein?